Hoje nós vamos falar sobre cultura Zen do ponto de vista de psicologia, terapia, o autoconhecimento como busca de saúde mental, saúde emocional. Então, eu tenho falado sobre cultura Zen de uma ótica mais social, né? Agora, nesse vídeo, vamos falar de uma visão assim para o indivíduo. A prática da meditação é uma terapia, é uma psicologia, é um tratamento psicológico? Como é que funciona? Se é ou se não é? Bom, não vamos falar de transtornos psicológicos propriamente ditos agora, até porque eu, Leandro Zen, me coloco como artista, como estudante de cultura Zen. Eu não sou doutor em nada, absolutamente nada. Eu larguei a faculdade no primeiro ano. Eu poderia ter cursado a psicologia. Dos cursos oferecidos era um dos que eu poderia ter cursado, mas eu não vou mais pisar em universidades nesse país. Isso é uma convicção que eu tenho desde 2005, quando eu saí. Então eu decidi investir na minha própria biblioteca, nos meus instrumentos, na produção das minhas obras, dos meus livros, canções, discos e afins. E no meu próprio conhecimento particular, autodidático. Então, não, eu não vou falar como um doutor. Mas o que eu entendo da cultura Zen e da busca do autoconhecimento, da meditação, é sim uma ferramenta para saúde mental. Eu mesmo jamais pisei os pés num consultório de psiquiatra, nem de psicólogo, jamais fiz terapia e sou um ser humano que lida com transtornos e BOs da vida, como todo mundo. E o pessoal sempre me diz que eu tenho muita calma e muito cabeça para lidar com certas situações. Pois bem, eu entendo que saúde mental tem muito a ver com conversar com pessoas de igual para igual, com amigos mais sábios, mais maduros, que estão espalhados pelo universo. É isso que eu acho uma boa terapia. Eu até, inclusive, chamo de papos além, uma conversa que a gente possa ter individual. Sim, eu tenho certo conhecimento de psicanálise, sim, mas eu prefiro manter o papo como papo, não como terapia. Mas é claro que, na minha ideia, como psicoterapia zen eu chamava uma vez isso, eu tenho a proposta de ouvir, muito é ouvir, simplesmente ouvir. E sabendo desse caminho de meditação e como ele é possível no dia a dia, tendo feito isso desde que eu me conheço por gente na minha própria vida, da minha própria vida, tenho feito meditação, a minha própria vida, eu gosto de dizer que é o verdadeiro monastério zen, imperceptível às outras pessoas. Então eu posso, e já tenho feito de maneira comum durante todos esses anos, eu posso ouvir muito bem os problemas das pessoas e identificar entre eles o verdadeiro koan, a verdadeira charadinha que eu posso bolar e dizer, não, pensa nisso aqui. Será que você não precisa simplesmente olhar para dentro? Porque a terapia, ela corre o risco de girar em círculos para alimentar o transtorno, para alimentar a ilusão. Resumidamente, agora na introdução do vídeo, podemos explicar da seguinte forma: as pessoas querem ser pessoas comuns, ter uma vida comum, trabalho, emprego, uma família, e não querem saber
desse papo de iluminação? Não querem saber? Só que eu lhe digo o seguinte: não há vida comum sem meditação e sem iluminação. Não há bons relacionamentos sem meditação, sem iluminação. A iluminação é a vida comum. E ser humano, ele está numa ponte. Ele está dentro de um casulo. Ele é a verdadeira metamorfose desse mundo. Ele está dentro de um casulo, nós como seres humanos, nos transformando. É um momento muito frágil, que tudo pode acontecer. Ok? Então você precisa se iluminar. E não entenda a iluminação como algo especial. Esse é apenas um mal compreendido do povo ocidental em relação a esse estado de ser. Vamos explicar isso de maneira mais científica a partir de agora, dentro não tão científico, ok? Vocês sabem que eu uso muita metáfora, até porque eu não sou doutor, eu sou artista. Assim eu fui chamado. Aí que tá. Eu não sabia que era artista. Alguém me disse, você é artista. Ok, aceitei. Isso é neurose. O nome disso é o primeiro grupo de grandes transtornos mentais é chamado de neurose. Ou seja, ela é uma certa fantasia da realidade. De certa forma, toda a nossa personalidade é uma fantasia. Todas as nossas representações em sociedade, elas são nossas fantasias, que a gente gosta de usar, escolher e representar. É impossível viver em sociedade sem essa fantasia, sem essa individualidade, sem essa personalidade. E ela é, de certa forma, uma brincadeira. Claro que o nome neurose, ele se dá quando você começa a exagerar na dose. Essa é a questão. E você pode exagerar tanto na dose que pode se transformar em outra categoria de transtorno, que é a psicopatia. Ou seja, é um desligamento completo da realidade. Não há mais aquela interação neurótica que pode até ser saudável. Não, existe um corte com a realidade e você vive um mundo muito distante e muito perigoso. E o estágio de iluminação seria uma compreensão clara de todas essas possibilidades da sua personalidade. Lá no Oriente, no tempo antigo, desde os meditadores da Índia até o Zen, budismo, taoísmo, shintoísmo lá no Japão, todo esse povo era muito meditativo, muito de autoconhecimento. Naturalmente, era um povo que tem a sua vida já terapêutica. E lá eles compreendem mais isso, pelo menos antigamente. Já é cultura do povo lá, o autoconhecimento, uma coisa mais ancestral. Aqui na América e do Ocidente, esse papo não cola muito, porque aqui tem-se, ao longo da história, fortificado esse lado neurótico e, e, e paranoico e psicopático da nossa personalidade. Essa busca pelo poder, a própria educação das crianças é toda feita para ganhar, conquistar. E nisso se instalam sombras muito facilmente. E toda essa visão mais profunda e essa coisa mais de meditação, ela foi simplesmente boicotada, né? Então, desse lado do mundo, por assim dizer, a mente é mais transtornada. Tem sido assim. E pela primeira vez na história da humanidade, com o advento da tecnologia,
as pessoas estão se comunicando. Uma vez era muito mais fácil você estar neurótico e saudável dentro de uma pequena comunidade bem tradicional. Você sabia o que você era ensinado pelas autoridades e você seguia a cartilha. Nada contra isso, era assim que acontecia. Se você se posicionar contra isso, você estará sendo já um paranoico. Não? Veja, a mente é muito 0, 100, né? Só que agora as pessoas estão interagindo mais. As pessoas cristãs estão conhecendo as budistas estão conhecendo as tribos mais longínquas da Austrália, vamos dizer. E a personalidade do indivíduo está acolhendo uma série de novas possibilidades. Nunca foi tão fácil ser indivíduo livre, totalmente livre. Isso requer uma inteligência extrema, uma calma, um autoconhecimento profundo para poder lidar com tanta informação e com tanta possibilidade. As autoridades estão desesperadas com isso, elas não conseguem mais controlar os seus pequenos grupos. Tudo está se misturando. Você deve ver essas notícias por aí. Claro que você vê as notícias de determinados pontos de vista que fazem parte da neurose social. Aqui estamos observando a coisa de uma maneira mais pacífica, observando o todo, para nos conhecer melhor como indivíduos e como humanidade. Visto este cenário atual, repito que nunca foi mais necessário que você se ilumine, que você tenha autoconhecimento. A ter iluminação, ter autoconhecimento. Será que é assim mesmo que funciona? Você só pode ter coisas, você não pode ter sabedoria, nem autoconhecimento, nem iluminação. Isso já é dentro de você uma realidade que precisa ser vivenciada. Um dos fatores fundamentais desse mecanismo entre o autoconhecimento e a fortificação do ego e dos seus transtornos é simplesmente a busca pela sobrevivência, que é aquela coisa bem corporal, animal do instinto. Ela é forte, ela é muito forte, ela faz parte de nós, inclusive. E se ela está no comando, ela acaba levando essa lei da selva para a lei na floresta mental. E essa floresta mental, ela é toda feita dessas artimanhas, dessas emboscadas. Tem predadores, tem presas, tem de tudo. Ou seja, entenda a mente do ego como uma selva mental. E o ser humano, ele tem autoconsciência, ele pode sim evoluir espiritualmente, ele pode evoluir e também pode decair. Então, se tem essa discussão, né, se essa civilização vai nos levar ao florescimento, se a borboleta vai sair desse casulo, ou se o casulo vai pegar fogo por dentro e acabar com todas as possibilidades. Está tudo em aberto. Tudo em aberto. Tudo pode acontecer. O primeiro homem que trouxe essa vibe de cultura zen para a América foi o professor Suzuki. Deixa eu ver o nome dele aqui. Shuryo Suzuki, será que é? Shuryo Suzuki? Ele faleceu em 1966. Tem outros personagens depois que falaram sobre o Zen, ainda nessa época. Eu vou trazer nos próximos vídeos essas figuras ao longo do nosso papo mais além. É realmente difícil conversar sobre essas coisas de iluminação para uma civilização que há muito tempo perdeu essa conexão consciente
e inteligente com esse mundo interior. Mas essa conexão existe, ela está aí, e ela pode ser destravada. Destravada, essa é a palavra da iluminação. O que é iluminação? É um destravamento progressivo de travas que geram esses transtornos, que fortificam esses transtornos. Você vai lá e destrava, e você toma consciência de uma parte de você que você tinha esquecido. Estava embaixo de toda aquela coisa entupida ali, estava embaixo daquela sujeira toda. Então, meditação é um processo de limpeza, é que nem tomar banho. Eu gosto de ensinar isso para as crianças na cultura Zen, quando vão nas escolas, que você toma banho todo dia, limpa o seu corpinho, mas e a sua mente precisa também tomar banho, e só que é um banho diferente, não precisa água, precisa de atenção. Atenção. Cada vez mais atenção precisa nos dias de hoje, porque, assim como nós, as crianças também estão sendo cercadas de um mundo que cresce cada vez mais de pura neurose. E também as sombras, que também estão, inclusive, no próprio mercado da medicina e da psicologia. Sabe-se que todo mundo ganha muito dinheiro com transtornos, com medicamentos. Por isso também eu decidi não fazer esse caminho, essa faculdade. Pois é, estamos cercados mesmo de problemas que criam outros problemas e mais problemas. Então, é fundamental a iluminação, o autoconhecimento. Não é utopia, nem balela. Agora vamos fazer uso de outra metáfora para explicar essas camadas do inconsciente que a meditação, que a iluminação pode destravar. Vamos ter uma ideia de como funcionam essas camadas. Imagine o ser humano, a mente, como uma cebola cheia de cascas, que você vai tirando uma após a outra até chegar no centro. Existe primeiro uma história Zen antiga que diz que no estudo do Zen, no primeiro estágio, quando você vê as montanhas no horizonte, elas são apenas montanhas no horizonte. Num segundo estágio de visão, você já não vê mais as montanhas, você vê uma coisa toda torta, uma coisa meio psicodélica, você fica quase que maluco, você perde a noção. E num terceiro estágio de estudo e de prática de meditação, as montanhas voltam a ser montanhas novamente. Essa história conta exatamente bem o que acontece. É sempre assim. Faz parte daquilo que acontece dentro do casulo do ser humano. Primeiro, você é só uma lagarta. Depois, existe uma confusão absurda e absoluta. Você não sabe o que vai ser. E depois você volta a ser a sua lagarta ou a sua borboleta, mas você volta a ser aquilo que você deveria ter sido sempre. Mas primeiro existe uma fase de descontrole. Muito bem. A partir desta metáfora, analisamos as camadas da mente humana. A primeira camada é essa aqui, meu amigo. Estamos conversando a minha personalidade e a sua. Oi, tudo bem? Fala aí, falo, como é que vai? Essa primeira camada do nosso personagem, eu gosto de dizer o nosso submarino para viver nesse oceano da existência. Até aqui tudo bem? A segunda camada, ela seria feita de uma certa seriedade. Você leva isso a sério demais. Você leva o seu nome a sério, a sua representação social a sério. Você leva todas as personalidades muito a sério, a ponto de você querer controlá-las, manipulá-las para o melhor. Você imagina aquilo que seria melhor. Essa é uma segunda camada da nossa mente.
ela é muito fácil de entender quando a gente começa a falar sobre política. Você já percebeu que você estava falando naturalmente com uma pessoa, aí há pouco alguém fez uma brincadeira de um partido ou outro, e vocês perceberam que não fazem parte do mesmo lado, e aí a conversa parece que assume avatares. E vocês começam a representar esses avatares que estão acima das suas cabeças. Vocês não são mais vocês mesmos. A interação da primeira camada se desfez e começou a acontecer outra interação. Você já percebeu isso? Pois é. Ok, essa é a segunda camada. Ali já começa várias travas, vários acontecimentos ali estão impedindo você de ver a realidade. Existe a terceira camada, que é quando você percebe que isso é uma brincadeira, que a vida não tem que ser levada a sério. Essa terceira camada é quando a montanha volta a ser montanha, mas você está ciente das outras duas camadas. Ou seja, já é um autoconhecimento profundo, já é uma paz que muitas pessoas não têm e que é fundamental para a saúde, da sua saúde psicológica e emocional e da nossa comunidade. Por isso, os povos orientais eram definitivamente mais sábios, mais maduros. Eles conheciam essa necessidade e trabalhavam essa necessidade na educação do seu povo. Muito bem. Existe uma quarta camada, a camada da morte. Sinistro, assustador, dá medo. É uma grande trava profunda que nós temos, medo da morte. Porque isso tudo quer dizer o quê, afinal de contas? Que as montanhas nem existem, que vai tudo acabar. Só que existe uma quinta camada, que é a da vida. É justamente assim que a vida é. A vida é o todo. A vida é o nascer e o morrer e o que tem de mais invisível. Então você compreendeu também a camada da morte e foi para a camada da vida. E ainda mais tem a camada transcendental. E agora, para entender melhor, de lá para cá agora, tem a camada transcendental. A criança é transcendental. Aí a pouco ela ganha vida, ela ganha uma camada. Aí ela começa a entender que as folhas secam, que os insetos morrem, que as pessoas morrem, que ela vai morrer, camada da morte. Aí, mesmo assim, ela continua sendo criança e brincando com a vida, camada 3. Aí ela começa a perceber a sociedade, a importância da sua educação ser a melhor possível para conquistar os melhores lugares ao sol, segunda camada. E lá fora a primeira camada, que se tudo tá tudo torto ali, de dentro para fora, a camada aqui social vai ser desastrosa. Aí entra, para terminar o vídeo, um pouquinho sobre o amor. O que é o amor se não estar aqui agora? O que é iluminação se não estar aqui agora? Ou você faz uso de todos esses instrumentos da existência, de todas essas camadas, para fazer o melhor possível? Porque você já está realizado e iluminado. Você já está consciente. Então você automaticamente irradia o que você tem lá na camada transcendental para a camada da personalidade. Uma vez entendido isso, todos esses níveis, e que é preciso muita sabedoria, muita inteligência, muita observação, profundidade e meditação para entender, porque todas essas camadas elas têm movimentos diferentes, elas realmente podem te deixar bem maluco, se você não conseguir compreendê-las ou aceitá-las como elas são, destravá-las como elas são. É isso. Essa é a importância da cultura Zen para o nosso estado mental. Como exercício, você pode sentar no sofá agora mesmo e fingir que você não está no sofá, que o sofá está vazio. Vai lá e até o vídeo que vem.